A palavra que eu trago hoje, em nome de Jesus, para a igreja é uma palavra muito simples. Eu já falei várias vezes pedaços delas aqui e ali. Mas Deus colocou isso no meu coração, enquanto eu, na verdade, trabalho em outras áreas da minha vida. Eu queria, em primeira instância, com você abrir num texto de Mateus capítulo 13, por favor. Amém? Mateus 13. Gostaria muito, em nome de Jesus, que todos lessem junto comigo a Escritura, amém, irmãos? Lucas diz em Atos que, enquanto Paulo pregava, os crentes bereanos ficavam examinando se aquilo era aquilo lá mesmo. Então seja um bereano, em nome de Jesus, sempre traga a sua Bíblia, no tablet, no celular, no papel. A gente tem no celular, no tablet, mas assim, sinceramente, eu tenho um caso de amor com o papel. Eu gosto do papel. Gosto muito. Preste atenção, Mateus 13, preste atenção aqui em mim um pouquinho, olha só, enquanto nós não lemos ainda, preste atenção. Mateus 13 vai ter aqui um conjunto de parábolas. O que são parábolas? São histórias, são analogias que Jesus usava para revelar os segredos do seu reino. Quando Jesus queria revelar princípios espirituais poderosos, ele falava por parábolas, ele fazia analogias. Era, por exemplo, como nos dias de hoje, como falei aqui, eu chegar numa oficina mecânica e para falar do reino de Deus. Então, por analogia, eu iria usar as ferramentas, o carro, o motor e toda aquela realidade daquela oficina para falar as mesmas coisas que Jesus falou. Um exemplo bem rápido, bem bobinho seria, vamos supor, nós somos o carro, mas o carro não anda. Não adianta ter um carro novo, zero, importado, se você não colocar combustível nele, ele não sai do lugar. E nós poderíamos falar que o carro é a nossa vida e o combustível é o Espírito Santo. Por exemplo, isso é uma analogia fácil. Então aqui em Mateus capítulo 13, Jesus tem um conjunto de parábolas para falar do reino de Deus, e ele fala da parábola do semeador e tudo mais, mas eu quero me ater com você, não na parábola do semeador, nada, mas no que ele fala sobre as parábolas. Gostaria que você lesse junto comigo, e eu estou falando isso daqui para a gente ter como eu sempre falo, para a gente construir uma cama primeiro, para depois a gente deitar. Amém, irmãos? Então vamos ler aqui, versículo 10 de Mateus 13. Põe os seus olhos aí sobre a palavra e vamos ler. Diz assim: os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram a ele: Jesus, por que o Senhor fala por parábolas? Tipo assim, Senhor, por que você não fala logo na nossa lata, de uma vez? E Jesus respondeu, preste atenção, irmão, no nome de Jesus: porque a vocês é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas eles não é concedido. A vocês é dado conhecer os mistérios de Deus. A pergunta: a vocês quem? Os meus discípulos. Quem são os meus discípulos? Nós poderíamos fazer um cruzamento direto agora com João capítulo 3, onde o Senhor Jesus diz assim, se alguém não nascer de novo da água e do Espírito, ele não compreende o reino dele, ele não vai entender nada. E não somente ele não compreende o reino de Deus, como ele também não entra no reino de Deus. Poderíamos fazer uma ligação também direta com o apóstolo Paulo, que diz assim, em 1 Coríntios, o homem espiritual, ele percebe, ele discerne, ele compreende todas as coisas. Mas o homem natural, ele não entende o que está acontecendo. Quantos estão entendendo? Por que ele não entende? Porque ele é natural. E estas coisas só se percebem, só se discernem espiritualmente. Quantos estão entendendo isso, irmão? Em nome de Jesus. Então, Jesus está em cima disso aqui. Pois aquele que tem, se lhe dará muito mais, e ele terá em abundância. Mas aquele que não tem,
até o que ele tem lhe será tirado. Por isso eu falo por parábolas, preste atenção, porque vendo eles não veem, e ouvindo não entendem. Olha só, irmãos, meu Deus. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvirão com os ouvidos, mas não entenderão de maneira nenhuma, verão com os olhos, e de nenhum modo irão perceber. Preste agora, irmão, é agora. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os olhos e fecharam, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Agora olha isso aqui, ó. Por que, irmão, no nome de Jesus, escute, leia comigo, está escrito aí. Por que é que eles fecharam os olhos e taparam os ouvidos? Por quê? Por quê? Por causa disso aqui, ó. Para não acontecer que eles vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam curados por mim. Então Jesus está fazendo uma contraafirmação aqui, ele está fazendo a seguinte contraafirmação, que se alguém abrir os olhos, que se alguém abrir os ouvidos, e isso aí não é vir ao culto e me ver e me ouvir, é espiritualmente isso daqui, e abrir o seu coração para aquilo que Deus quer tratar hoje e outros dias, e tiver entendimento no seu coração. Olha que interessante, irmão, entendimento no coração, mas entendimento não é na cabeça? Não, não é. É aqui que a gente se perde, eu tenho falado isso. A gente pensa que todo o entendimento a respeito de Deus é um entendimento, humanamente falando, no intelecto humano. E Jesus fala, não, você entende no coração. Você entende aqui, ó. Porque quando a gente fala coração, a gente põe a mão aqui. Mas aonde é o coração espiritual? Não é aqui, nem aqui, nem aqui, nem em lugar nenhum. Quando a gente fala, coloque a mão no seu coração aqui na igreja, todo mundo faz assim, ó. Porque você está compreendendo com o seu intelecto que o cantor ou o pregador está falando, coloque a mão sobre o músculo bombeador de sangue dentro do teu peito. E não é isto. Põe a mão sobre o seu coração, põe a mão espiritualmente dentro de você. Toque-se espiritualmente. Ponha a sua mão, ou seja, se toque espiritualmente. Porque o coração espiritual não é aqui. Nem aqui. É no espírito. Jesus falou isso aqui. Com o coração, eles vão entender e vão se converter e vão ser curados por mim. Bem-aventurados, porém, são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque entendem. Agora o versículo 17, irmão, por favor. Esse versículo 17 é para você abracar com ele. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem e não viram, e desejaram ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. Você nessa noite aqui, é maior do que Elias, Eliseu, João Batista, Davi, toda aquela galera do Antigo Testamento. Está todo mundo debaixo de você. Agora, como assim? Mas eles tinham poderes, eles faziam coisas. Pois é, outro erro. O Evangelho de Jesus não é um tratado sobre quem tem mais poderes miraculosos, mas é quem está diante da maior revelação. E a maior revelação é a revelação do Evangelho de Jesus Cristo. E não das sombras do Antigo Testamento, que falavam coisas que viriam. É só para você pegar em Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. Só tem homem tremendo, irmão. É Sansão, Jefté, Baraque, olha, é só gente tremenda, é só gente poderosa, galeria dos heróis da fé. E aí lá no meio diz assim, ó, todavia, nenhum deles chegou perto de nós, porque a nós foi revelado Cristo, a nós foi revelado o Filho de Deus, a salvação. Isso é um negócio tão poderoso e tão sério,
que quando Jesus, diz em Pedro, que quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele tem 3 dias para ressuscitar. Por que não ressuscitou 30 minutos depois? Por que não ressuscitou 2 horas? Porque enquanto ele estava morto, entre aspas, ele tinha missão. Ele tinha que pregar. Ele tinha que pregar? Tinha. O apóstolo Pedro diz que quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele desce às regiões inferiores da terra e vai lá para pregar para os espíritos que estavam aprisionados. Espíritos que estavam aprisionados? Sim. Quem eram os espíritos aprisionados? E por que é que eles eram aprisionados? Os espíritos aprisionados eram todo mundo antes da cruz. Todo mundo antes da revelação de Jesus, perdão. De João Batista para trás está todo mundo aprisionado. Aprisionado onde? Na morte, no poder da morte. Que Efésios diz, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá veio, Jesus. Então Jesus, eu morri, estou aqui deitado na terra. Não, irmão, ele vai, o Espírito dele vai nas regiões inferiores da terra, onde está todo mundo lá guardado, e ele chega, e aí está lá o Davi, Elias, Eliseu, aquela cambada toda, os profetas, Moisés, aquele povo todo, está todo mundo lá. E aí ele chega e fala assim, oi pessoal, cheguei, sabe aquele que você profetizou? Sabe aquele Zacarias que você profetizou lá das 30 moedas? Viu Isaías, aquele que você, Isaías 53, você profetizou? Pois bem, sou eu vim revelar aqui que eu sou aquele que vocês profetizaram. E aí Pedro diz que ele leva cativo o cativeiro, e leva todo mundo para o seio de Abraão, e lá todo mundo está esperando agora a chegada da igreja. Olha que coisa linda, irmão. Isso aqui é poder, cara. Como é que alguém pode desanimar, meu Deus, de Jesus? Não, a hora que você ouve isso aqui já tem que esquentar. Então Jesus fala aqui, o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo, Isaías nem sequer tinha ideia do que era. É mesmo, Jesus, tem mais uma. Essa agora, essa é para dar o tiro na cabeça, Lúcio. Lá em 1 Pedro capítulo 1, olha o que diz, irmão. Diz que aquilo que está revelado a nós, os anjos de Deus desejavam entender. Sabe o que é isso? Que enquanto os profetas profetizavam a vinda de um Messias, que enquanto, por exemplo, Isaías dizia que ele nasceria, que seu nome seria Emanuel, o governo estaria sobre os seus ombros, que ele nasceria de uma virgem, e todas aquelas profecias, era como se Isaías acabasse de falar e ficasse assim, o que foi que eu falei? Sobre quem eu falei? Eu não sei. Os profetas profetizavam porque Deus usava a boca deles. Eles mesmos não tinham revelação completa nem do que eles estavam falando. E agora que é o pior, os anjos também não tinham. Mas os anjos sabem de tudo. Não sabe não, irmão? Lembra quando Jesus falou sobre a volta dele? Nem o Filho, nem os anjos, nem ninguém, só o Pai sabe. Está reservado só ao Pai. Enquanto Isaías, Zacarias e todos os outros profetas profetizavam que viria o Messias, os anjos ficavam assim, cara, o que será que esse cara está falando? Vai vir alguém aí, o que está acontecendo? Aí vem você e eu, no domingo, e eu tenho essa preciosidade aqui na minha mão, que me revela tudo e me explica tudo, que os anjos queriam explicação e não tiveram, que os profetas, gigantes homens de Deus, falavam e não entendiam. Está na tua mão todas estas coisas. Dê um aplauso a Jesus, glorifique a Deus. Está semeado no teu coração. Amém? Agora, irmão, com esse pano de fundo aqui, com essa cama, agora nós vamos deitar, amém? Diz a pessoa que está falando, agora nós vamos deitar. agora vai. Mateus 25, por favor. O título dessa mensagem é A Coisa é Séria.
Mateus 25, deixa aberto aí. Escute, amado, irmão, Mateus 25 contém 3 parábolas, 3 analogias, das mais importantes de toda a Escritura. Elas estão totalmente ligadas, falam praticamente do mesmo assunto, mas de ângulos diferentes. Existem 3 parábolas aqui. Então, para título de memorização, diga comigo a primeira, as virgens. Você já conhece essa parábola das 10 virgens? Diz que o reino do céu é semelhante a 10 virgens. 10. Que tomaram as suas lâmpadas a se encontrar com o seu noivo. O noivo é Jesus. As virgens são a igreja. É a igreja. E aí sabe o que começou a acontecer, irmão? A Bíblia diz aqui que o noivo começou a demorar. Está entendendo ou não? E na demora de Jesus, e aqui um pequeno parênteses, nós temos problema com demora, né, irmãos? Isso é coisa antiga. Lembra do Moisés? Deus chamou Moisés no Monte Sinai e falou: Moisés, vem aqui que eu quero trocar uma ideia com você, quero dar 10 mandamentos para você, para dar para esse povão aí, que o povão está meio bravo. Aí o Moisés falou: povo, espera aqui, que eu vou lá falar com Deus, porque Deus já tentou falar com a gente mesmo, e vocês ficaram com medo dele. Porque escute, irmão, Deus já queria falar com todo o povo faz tempo, hein? Lá em Êxodo 20, acontece isso aí. Êxodo 19, Êxodo 20 acontece isso. O que acontece? Deus fala: eu quero falar com todo o povo. Aí o povo fala assim: não, nós não queremos falar com Deus não, vai você, Moisés. Você vai lá e fala com Deus e depois você vem e conta para nós. Porque se nós entrarmos na presença de Deus, a gente vai morrer. Desde aquela época já tinha gente terceirizando o relacionamento, terceirizando fé. Presta atenção, irmão. Com todo o respeito que se deve às pessoas e à fé que eles têm, eu não sou mais católico romano. Já fui. Onde eu ia com o sacerdote, falava tudo para o sacerdote ia lá e falava com Deus, com o santo, com o intercessor, não sei quem, e o outro falava com o outro falava com um, aí o pai falava com o filho falava com a mãe falava com o santo falava com ele, e ele falava comigo e ia fazer alguma coisa. A Bíblia diz, tanto essa como a tal chamada Bíblia Católica, que enfim é uma só, que o véu do templo se rasgou do alto a baixo, que foi em Hebreus 10, construído para você e para mim um novo e vivo caminho, pelo qual você e eu temos livre acesso ao Pai, debaixo do sangue de Jesus e pelo novo e vivo caminho. Nós não estamos mais vivendo, terceirizando a fé e o relacionamento através de um sacerdote. Hoje, pelo sangue de Jesus, nós todos somos nação de sacerdotes. Todo mundo que está aqui é um sacerdote. Todo mundo que está aqui pode se apresentar diante de Deus e do outro. Amém? O pessoal está querendo terceirizar já. Mas manda Moisés, não vamos não. Moisés vai e fala para Josué parar no meio do monte. Josué, para aqui e eu vou lá em cima. 40 dias e 40 noites, Moisés fica na presença de Deus. E enquanto isso, em algum lugar, em outro canal, o povão lá embaixo, ó, mas esse Moisés não volta. Mas esse homem está demorando. Mas cadê esse líder que foi e não voltou, que nunca mais aparece? Começou o fermento, irmão. E aí, chegaram em outro líder, estou mudando tudo aí, Deus estava mudando do lado. Chegaram no outro líder, que era o Arão, irmão de Moisés, falou: olha, vamos construir para nós um Deus aí. Porque esse Moisés aí foi falar com Deus, não voltou mais, já faz 40 dias. E aí, você conhece a história, constrói um bezerro de ouro, e lá em cima do Monte Sinai, Deus falando com Moisés, Deus para a conversa e falou: Moisés, escuta só o som que dá de baixo lá, Moisés. Ah, é som de festa, né? Não é som de festa não. Desce agora, Moisés, porque esse povo já se desviou. Depois você vê lá o BO que dá isso aí, irmão.
Porque Deus naquela época não chamava a atenção de ninguém, Deus matava. Ai, que coisa horrorosa. Um outro dia a gente fala sobre Deus matar as pessoas. É engraçado. O noivo começa a demorar, Jesus começa a demorar, você está entendendo, irmãos? Há 2000 anos, o apóstolo Pedro fala sobre isso, que muitos julgam a promessa do Senhor demorada. Por que Jesus não volta logo? E ele mesmo explica, não é demorada a promessa do Senhor, é que Ele espera que todos nós cheguemos ao arrependimento e sejamos salvos. E ele fala, por isso, não desanime enquanto o Senhor não vem. Não faça que nem aquele povo no deserto. As virgens estavam prontas, querendo casar, querendo a comunhão do seu noivo, e o noivo demorou. E nós temos um problema com demora, como eu já falei aqui. 5 delas a Bíblia chama de nécias, tolas, bobinha da cabeça, Zé Lelé. E as outras eram prudentes. O que é prudente? Eu estou escutando essa palavra, eu estou lendo aqui na minha Bíblia, eu não sou mocorongo não, mano, esse negócio aqui é comigo. Deus está falando comigo aqui. É aqui. Então elas fizeram o quê? Elas encheram as suas vasilhas de azeite. Azeite é um símbolo do Espírito Santo. Então, querido, qual é a mensagem da primeira parábola de Mateus 25? Guarde sua fé. Alimente sua fé. Desenvolva a sua fé. Aprofunde a sua fé. E fé, o que é? Fé é conhecer a Deus. Como eu já falei, fé não é confiar em Deus. Confiar é o resultado de conhecer. Primeiro eu conheço, depois eu confio. Tem gente tentando confiar em quem não conhece. Aí não dá, irmão. Primeiro eu conheço. Então, a parábola ela é clara. Todas elas foram dormir. À noite, o noivo apareceu, ou seja, como Jesus falou várias vezes, na hora em que vocês não esperam, virá o Filho do Homem. E pega todo mundo, entre aspas, de calça curta. Vem Jesus, as que estavam preparadas com os azeites, com as lamparinas, podem iluminar e chegar até o noivo, e Jesus as pega, aquelas 5 prudentes que não estavam passando a vida na igreja de bobeira, não estavam aqui, sei lá, fazendo o quê, não estavam entendendo que cada momento de Deus é um momento precioso. Elas entraram com Jesus. E as outras acordaram, ai meu Deus, e agora? A porta estava fechada. E elas batiam, e de lá de dentro saiu uma voz, eu não conheço vocês. Igual Mateus 7. Eu não conheço vocês. E sabe o que acontece, irmãos? Essas noivas ficam fora. Essas virgens ficam fora. É interessante essa palavra, ela não sai, virgens. Mesmo sendo virgens, ou seja, mesmo sendo dedicadas ao Senhor, ficaram fora. Por quê? Porque não estavam cheias do Espírito Santo. Não foram prudentes em cuidar da sua vida espiritual, enquanto Jesus ainda não chegava. Ele ainda não chegava, mas Ele vai chegar, acorda, irmão? Então a primeira parábola é muito, muito, muito séria, a coisa é séria. A mensagem para você hoje é uma mensagem tão simples, mas já sabia disso, maravilha. Você já sabia, então fica espírito de oração comigo, para que todos aqueles que ainda não tinham acertado com isso, se acertem. O tempo que nós estamos passando na nossa vida, irmão, o tempo que você está passando da sua vida, o tempo que você tem de igreja, sei lá o quê, não é um tempo de, como eu vou dizer essa palavra, não é um tempo de ficar gastando como alguém que não tem propósito, não tem direção, não sabe para onde vai, não sabe quem é. A igreja e o movimento de Deus não existe para você vir, existe para você ser. Igreja não é um lugar onde você vem, igreja é uma coisa que você é. Eu vou lá na igreja, aí chega aqui, mas aqui é ponto de partida e não de chegada.
É quando nós chegamos aqui para congregar e, por exemplo, no nosso caso aqui, apagam-se as luzes e começa o louvor, é o ponto de partida, porque não basta vir à igreja, tem que ir à presença de Deus. É lá que você tem que ir, porque já foi provado que nós podemos estar reunidos sem a presença de Deus, sem estarmos na presença. Nós nos acostumamos de estar uns com os outros, e é muito bom. Assista, por favor, quem não estava aqui no culto de quinta-feira passada, por favor, assista aquela mensagem para você entender o que são os 3 níveis da igreja, para você não se perder. Amém? Assiste lá. Mas a primeira parábola fala a seguinte coisa: se você não guardar a sua fé, e guardar a fé não é está guardada, não, é desenvolver. E tanto é verdade que a próxima parábola vai falar isso claramente, que é a parábola dos talentos, que não basta guardar, tem que multiplicar em você. Então o tempo que nós estamos aqui na igreja, o seu tempo de vida, o seu tempo de conversão, não é um tempo de declínio. Preste atenção, irmão, a Bíblia diz assim, de fé em fé e glória em glória, não de desânimo em desânimo, preocupação em preocupação, murmuração em murmuração, chateação em chateação. Ela diz de fé em fé, de glória em glória. E alguém pergunta, você está querendo dizer que nós não temos lutas? Não, irmão, no mundo tereis aflições. Todo mundo aqui tem luta, uns diferentes dos outros, uns maiores, outros menores, mas todo mundo tem luta. Todo mundo aqui chora, todo mundo fica chateado, todo mundo entende, todo mundo fica triste, todo mundo aqui, ó. Aleluia por isso. Só que tem um problema aqui, tem uma coisa aqui. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 6, nós, eu e você, embora tristes, perseguidos e outras coisas, nós não andamos à vista, mas pela fé. Porque, irmão, falando em chorar, até Jesus chorou. Pronto. Amém? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Jesus passou muitos problemas, sim ou não? Eu acho que sim, irmão. Somente ali na hora da cruz a coisa ficou... Mas por que ele não desistiu ante aos problemas? Porque o coração dele, o espírito dele, estava preso, estava ligado ao seu propósito, que era morrer por nós. Qual é o seu propósito? Se você não sabe, você está solto. Se você não busca Deus, para Deus dizer para você quem é você, se você não conversa com seu pai e pergunta para o seu pai assim, pai, quem eu sou? Me diga quem eu sou. Igual ele disse para Pedro. Mateus 16. Pai, para que o Senhor me quer? Aonde eu devo ir? Se você não pergunta essas coisas para ele, você vai ficar como aquele povo no deserto, vagando, dando volta, toda hora vendo os mesmos cenários. Preste atenção, irmão, em nome de Jesus. Toda hora, quem está dando volta, toda hora ele vê os mesmos cenários. E toda hora ver o mesmo cenário que provoca em nós o que? O cansaço, a fadiga, porque isso é ruim. Agora, quando você sai de um ponto e vai ao final do ponto, que Deus preparou para você, de antemão, antes da fundação desse mundo, você não se cansa. Por quê? Porque toda hora é uma paisagem nova, é uma coisa nova que Deus está fazendo na sua vida e através da sua vida. Agora, se você fica dando voltas, você vai se cansar rápido, porque não tem uma coisa que cansa do que sempre. Sabe aquele irmão, puxa, a gente já passou por isso. 2 meses daqui a pouco, poxa, de novo está acontecendo isso. Daqui a 3 meses, de novo está acontecendo isso. O que está acontecendo, irmão? Você está andando em círculo, você está vendo a mesma pedra, a mesma árvore, a mesma água, o mesmo rio, os mesmos problemas. Quantos estão entendendo?
Então estar na igreja e ser de Jesus não é vir aqui domingo, não é participar das escolas, não é participar disso, mas é quando tiver uma escola, por exemplo, de discipulado, eu não vou para lá porque eu já sou uma pessoa tão sem propósito, tão alienada, tão sem direção, que eu dou graças a Deus que agora vai ter um curso de discipulado para eu ter o que fazer. Não, por favor, irmão, não. Eu vou para lá porque eu já entendo que ali eu vou haver um aprofundamento com Deus, e o aprofundamento gera um posicionamento e gera frutos. Eu já vou para lá, não estou empurrado. Você está fazendo o que no sábado? Não estou fazendo nada. Ficou sabendo que vai ter um normal lá na igreja? Fiquei sabendo. Vamos lá para ver qual que é. Não faz isso. Porque Jesus volta e você fica. E se você fica, irmão, eu já falei sobre isso aqui. Não brinque. Não brinque com o tempo da sua vida. Como já falei, quem não sabe quanto tempo tem pouco tempo. Você não sabe quanto tempo você tem de vida. Você não sabe, ninguém sabe. Mas eu estou fortão. Que fortão? Se entupiu uma veia no seu coração, no seu cérebro, capilar, do final da espessura de um fio do teu cabelo, você morre aqui, ó. Eu caio aqui agora, aqui, acabou. A nossa vida, diz a Bíblia, é um conto ligeiro, é uma virada de página, acabou você, não tem mais. Então, o que eu tenho que fazer, meu Deus? É isso aqui, ó, a parábola das 10 virgens. Enquanto o meu Senhor não volta, enquanto as coisas mais superiores, mais sublimes, meu Deus, o que é que me faz encher a minha vida do Espírito Santo a toda hora? É a consciência que Deus é maior do que eu, gente. Que a Bíblia não é um livro sobre você e os seus problemas, e eu e os meus problemas. A Bíblia é um livro que nos revela o Cristo, o Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Você foi num lugar, aí nós fizemos lá a campanha do Davi, das 5 pedras, das 10 pedras, 8 pedras, sabe quantas pedras que o Davi pegou? Até esqueci agora, quantas pedras? 5, né? Eu vou tomar água, porque agora vai dar. E alguém diz, está vendo, irmão, 5 pedras, Davi enfrentou o gigante, você também tem um gigante, qual é o seu gigante? Pensa no seu gigante, aí você pensa no seu gigante. É isso aí, irmão, todo mundo aqui tem um gigante. Eu penso, é mesmo, todo mundo aqui tem um gigante. É o gigante, vou derrubar o gigante. E você é o Davi. Ele fala, eu mesmo, eu sou o Davi mesmo. E é o seguinte, vamos pegar 5 pedras, e 5 pedras é o quê? É os 5 ministérios, é isso mesmo, 5 pedras, 5 pedras. Ele começa a fazer ligações que não existem. Eu já fui num lugar, me lembro, um homem levou uma caixa de sapatos, sabe a caixa de sapato? Escreveu ali, seus problemas, mandou as pessoas escrever num papel os seus problemas, colocar dentro daquela caixa de sapato, pediu uma oferta, é lógico, e distribuiu 5 pedrinhas da rua, deu para os irmãos, pedra, pedra. E aí fez uma fila, colocou a caixa aqui, e aí a hora da oração, o louvor tocando, e eu lá assim, ó. E eu era o cara do contra, né? Era o cara que ninguém queria perto, porque eu desesperado. Aí fez uma fila de irmão, com as pedras na mão, e ficava assim, irmão, diante de Deus, a caixa ali, ó. O cara aqui, ó, vai lá agora você vai derrubar os seus problemas. Aí o cara catava a pedra e tacava na caixa. Eu vi isso dentro da igreja, e não é em pouca não, porque você é o Davi e o Golias os seus problemas. Não, você não é o Davi é Jesus, a pedra é Jesus, a atiradeira é Jesus, e o Golias é o mundo, o pecado e o diabo. Porque não é você que vence o pecado, o mundo e o diabo, é Jesus que venceu na cruz o pecado, o mundo e o diabo, e nós descansamos na vitória dele. Nós não temos em nós possibilidade de lutar contra essas coisas, mas por isso que ele teve que morrer na cruz, aplacar sobre ele a ira de Deus e nos dar de graça a salvação. Você não é o Davi, não sou o Davi é Jesus, por isso ele é chamado filho de Davi. Você está entendendo isso, irmão? Por favor, entenda isso. A Bíblia não é sobre você e os seus problemas. É lógico que a Bíblia fala sobre a vida, o curso da vida enquanto Deus está trabalhando, e aí sim, nós podemos tirar daqui
lições espirituais de pessoas que tinham problemas, e Deus, através de Jesus ou dos seus profetas, o seu poder agiu. Então eu quero te dizer, Deus é poderoso para tocar na sua vida. Isso é verdade. Deus é poderoso para mudar a sua circunstância. Deus é poderoso para curar a doença, ressuscitar morto, transformar casamento. Deus faz, porque Deus é poderoso e misericordioso. Mas a mensagem central do Evangelho não é essa. A mensagem central do Evangelho é que aquilo que era impossível a nós, Deus enviou o seu único Filho para fazer em nosso lugar. Esta é a mensagem do Evangelho. Ponto. O resto é outra coisa. Você entendeu, irmão? Por favor, é preciso você entender isso aí. Então, o que me faz agarrar com Jesus é tirar os olhos das coisas da minha vida e entender que tem uma história maior do que eu, bem aqui, ó. Que existe o fim de todas as coisas, que Jesus está no controle de todas as coisas, Ele é o Senhor e Ele vem para buscar a sua igreja. É aqui que está a esperança do cristão, meu Deus do céu. Que o seu Senhor não é um Deus morto, não está mais pregado na cruz, não é uma menininha na manjedoura, Ele é um Rei vivo, santo e poderoso, e Ele vem buscar a gente. E quando isso se torna o seu pensamento, você se fortalece. Você vai tomar pancada, você vai ficar decepcionado, você vai ficar triste, você vai chorar, mas a certeza da salvação, ela está firme no centro do teu espírito. Aí você toma, que nem Jesus fala, se alguém te ferir na face, dá o outro. Irmão, isso é impossível. É impossível para alguém que não tem consciência transcendente. Ou seja, o que é isso? Aquele que não sabe que nós somos muito mais do que 60, 70, 80, 90 anos. Que a Bíblia diz que o teu corpo, esse tabernáculo de carne, esse tabernáculo terrestre, diz Paulo em Coríntios, ele vai se dissolver. Mas aquilo que você é, não é esse corpo que está aqui, é o teu espírito, e isso é eterno, ele volta a Deus. Tem muito mais. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem desceu ao coração de nenhum homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É aqui que você tem que grudar, irmão, porque senão você não vai conseguir chegar no final. Os problemas vão derrotar você, as tristezas da vida vão derrubar você, irmão. Foi isso que aconteceu com essas virgens. O Senhor não está vindo, a coisa está feia. E o apóstolo Paulo, como eu disse, fala lá em 2 Coríntios capítulo 6, a nossa leve e momentânea, olha, preste atenção nas palavras, em nome de Jesus, leve e momentânea. Quem falou isso foi um homem que apanhou, mas ele apanhava tanto por causa do Evangelho, que muitas vezes ele desmaiou de tanto apanhar. Ele falou que as tribulações dele eram leves e momentâneas, e produziam nele o quê? Um peso de glória mais excelente e acima de qualquer comparação. Por isso ele diz, então, eu não vou atentar para as coisas que eu estou vendo, mas para as coisas que eu não estou vendo. Porque as coisas que eu estou vendo são passageiras, as que eu não vejo são eternas. E cada vez que isso acontece comigo, é gerado em mim um peso de glória mais excelente. Quem de nós, nesses dias de igreja moderna, poderia talvez dizer como o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele ora 3 vezes, pedindo para Deus tirar o espinho da carne dele, eu falo, não vou tirar não, vai ficar aí. Porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. A hora que ele escuta isso do Senhor, ele fala, bom, então, de boa vontade eu me gastarei, eu me deixarei sofrer nas tribulações, nas perseguições e nas angústias, por amor de Deus, porque quando eu sou fraco, é aí que olha, meu Deus, como o Evangelho é lindo, como o Evangelho é poderoso,
como o evangelho é totalmente diferente dessas bobeiras que as pessoas estão falando por aí para os outros. Porque até agora eu não vi nenhum seminário de sofrimento cristão, nunca vi. 3 dias falando sobre sofrimento, nunca vi em nenhum lugar. Tá bom para a gente fazer, você vai ver. Vai ser rapidinho, 2, 3 inscrição e olha lá. Então a primeira parábola, séria, guarde sua fé. Olha a pessoa que está do seu lado e fala, ei, guarda a sua fé. Segunda parábola, a parábola dos talentos. Essa também todo mundo conhece. Enquanto a primeira parábola das 10 virgens fala sobre guarde sua fé, guarde seu coração em Deus. A segunda fala assim, trabalhe para Deus. Não fique parado, não fique estático. Trabalhe para Deus. A um foi dado 10 talentos, a outro 5, a outro 1. E a mesma coisa acontece, o Senhor sai, o Senhor daquelas terras vai embora. Ao que foi dado 10, ele começa a granjear, ou seja, ele começa a multiplicar, ele começa a trabalhar com aquilo que foi dado a ele. E o que tem 5 também, mas aquele que tem 1, preste atenção, por favor. Olha o que está escrito aqui. Quando o Senhor se apresenta, ele fala assim, Senhor, eu tive medo. Porque eu sei que o Senhor é um Deus zeloso, que colhe onde você não semeou. Então eu tive medo, por isso eu enterrei o talento na terra. Por que é que alguém enterra o seu talento na terra? Por causa de medo. É o medo que nos faz enterrar o talento. Medo de fracassar, medo de não dar certo, medo de um monte de coisa. Medo de não ser aceito, não ser aprovado, medos. Sabendo que a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Ele não lança fora algum medo, ele lança fora todos os medos. Isso faz você pensar, né, irmão? Você que está com medo de não sei do que, não sei da quanto. Aqui, irmã, essa parábola do talento Eu quero dizer para você já antecipadamente, as 3 parábolas, o final das 3 parábolas é exatamente igual que quem não fizer de acordo com o que o Senhor determinou, está fora do seu reino. Isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui não é uma qualquer coisa, coisa é séria. A primeira mensagem é guarde a sua fé, aqueça, tenha luz, tenha óleo dentro de você, azeite. A segunda é trabalha para Deus. Não enterra o seu talento. O interessante, irmão, é que a todos foi dado talentos. E a outra coisa, irmão, que eu quero dizer para você, a todos foi dado o talento. Então, todos os que estão aqui nessa noite, tem gente aqui que talvez tem 10, tem gente aqui que talvez tem 5, e talvez tem gente que tem 1, mas esse tipo de numeração não fala de maior e menor, e nem mais importante, nem menos importante, é simplesmente uma colocação que foi dado algo a você. A todos nós foi dado talento. Todos. Não existe gente inútil no reino de Deus. Não tem. Ah, eu não sei nada, vai. Você sabe sim. Sabe. Eu poderia aqui falar novamente o testemunho da irmã Ruth, lá na igreja quadrangular. Era uma senhora de mais de 70 anos, já querendo se aposentar espiritualmente, como muita gente. Ela veio e perguntou para mim, como é que eu faço para dar fruto? Eu falei, o que a senhora sabe fazer? Eu falei assim, eu não sei cantar, não sei pregar, não sei fazer nada disso. Eu falei, a senhora sabe fazer alguma coisa? Ela sei fazer tricô, então a senhora usa o tricô. E ela foi lá no centro comunitário, no Feital, conversou com o cara e começou a dar aulas de tricô para as mulheres à tarde. Uma senhora de 70 e poucos anos, na época, hein? Agora já bateu os 80 tranquilo, e está lá. E aí chegou uma mulher, chegou outra, chegou uma senhora, chegou uma dona de casa, de tarde. Começaram a aprender tricô com aquela senhorinha. Só que antes da aula ela orava, ela aconselhava, ela começou a falar de Jesus. Adivinha o que aconteceu, irmão? Mas tricô é ministério na igreja?
Apóstolos, evangelistas, profetas, mestres e tricoteiros. Tem isso aí não, né? E boleiros, e doceiros, e outros erros aí. Não tem, né? Mas é um talento. A única coisa que você não pode fazer é enterrar isso, por causa de medo. Porque o seu Senhor um dia vai pedir contas daquilo que Ele te deu. E todo mundo aqui tem talento, todos, não tem gente inútil no reino de Deus. Aqui tem uma coisa muito importante, quando eles vêm, Jesus vem, ao que tem 10, ele fala que multiplicou e teve mais 10, e Jesus fala assim, bem fizeste servo bom, bondade e fidelidade aos olhos de Jesus é trabalho. Não é ficar assim, ó, sou fiel, eu sou fiel, não. Entra na alegria, entra no gozo do seu Senhor. Mas aí quando ele encontrou com aquele que tinha um, ele falou isso, eu sabia que o Senhor é um Deus zeloso, que quer colher onde não semeaste, e eu fiquei com medo e enterrei o talento na terra. Antes ele fala com o cara que tem 5 talentos, ele fala assim, ei, você fez o que não? Também granjeei, multipliquei, e ele fala assim, ó, foste fiel sobre o muito deixa eu te explicar isso aqui em nome de Jesus, que aqui também tem outra, meu Deus, preste atenção em nome de Jesus, irmão, por favor. Pouco e muito são medidas a quem Deus se refere para falar conosco, mas pouco e muito para Ele é totalmente diferente, talvez, daquilo que você e eu pensamos. Talvez você está sentado aqui hoje, ouvindo essa palavra, e a sua mente está dizendo assim, você tem pouco. Aquele cara lá do púlpito que está pregando, ele tem 10, você deve ter você deve ter meio. Deixa eu te explicar em nome de Jesus, deixa Deus ministrar o seu coração sobre pouco e muito, por favor ouça. O que é pouco e muito para nós? Pouco e muito para nós são medidas humanas, quilo, centímetros, distâncias e pesos, amém? Mas para Deus não é assim. Deus não mede com régua e nem com balança, ouça, Deus mede com obediência. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Por que Jesus está falando isso? Por que Jesus usa essa palavra pouco e muito? Porque Ele estava falando com os seus filhos. Foste fiel no pouco, aquilo que você considera pouco, para mim é muito. Por que que o pouco que você considera pouco, para Deus é muito? Porque Deus Ele não conjuga como nós. Por favor, irmão, preste atenção, isso aqui pode salvar a sua alma. Porque o que vale para Deus é a sua obediência e fidelidade no pouco. Mas o pouco, na verdade, não existe. Porque quando Deus, escute isso aqui, quando Deus te dá uma ordem, quando Deus te dá um comando, quando Deus fala com você a respeito de qualquer coisa, para Ele, o céu inteiro vale isso. É você que considera pouco, sou eu que considero pouco, porque nós trabalhamos com pesos e distâncias. Mas Deus não trabalha com pesos e distâncias. Deus trabalha com fidelidade. É só entrar na próxima parábola que Ele quebra as nossas 2 pernas. Ele fala assim, se você der um copo de água fria a um dos meus pequeninos, você fez para mim. Aí eu pergunto a você, irmão, o que é que vale para nós e quanto é de importante para nós um copinho descartável de água fria? Para você e para mim? Nada, não tem nem valor, mas para Deus tem. Não é o valor do copo e nem da água dentro do copo, mas é Ele testando o seu coração se você vai obedecer o que Ele falou. É nisso que está o grande de Deus. Naquilo que você considera inferior,
Você considera em você e na sua ignorância e na minha ignorância, mas em Deus é muito grande. Uma vez eu me encontrei com um rapaz e falou assim: olha, e aí, irmão, como é que tá? Eu tive muitas essas conversas numa época da minha vida. E aí, querido, como é que tá, cara? Tá uma bênção, cara. Nossa, eu estou muito feliz com Deus. É porque Ele tem me usado, tem pregado na igreja A, B, C, no congresso, D, F, G, H. E eu vou por aí, está sendo uma bênção. Eu falei: que legal, cara, glória a Deus. Ele perguntou para mim: e você, como é que tá? Eu falei: cara, para mim também está uma bênção, cara. Eu só prego muito mesmo lá na minha igreja mesmo. Acho que é o único lugar que eu posso pregar, né? Por enquanto, daqui a pouco a turma arranca também. Aí eu vi que o semblante dele ficou meio esquisito. Porque para ele, na cabeça dele, o muito e ser usado por Deus é ficar rodando as igrejas, em congresso, e não sei na onde, ter o seu nome nos cartazes, sabe, essas coisas. E aquilo ali movimentava o coração dele. E quando eu falei para ele que eu estou pregando aqui mesmo, por enquanto, eu vi que ele fez: é benção também, né? Deus usa também. As pregações e os ensinos mais tremendos de Jesus foi para uma pessoa só. Porque, como diz Martim Lutero, vou repetir essa frase que eu tanto amo de Martim Lutero: Deus vê um como se fosse todos e todos como se fosse um. Deus cuida de todos como se fosse um e de um como se fosse todos. O erro está na nossa cabeça, de pegarmos medidas humanas e querermos colocar no mundo espiritual de Deus. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, repaginado, para nós significa o quê? Toda a ordem que Deus me der, da mais simples que eu considerar, para Ele é o tudo ou nada no seu relacionamento. Para Ele vale tudo aquilo. E não tem melhor maneira, irmão, de Deus testar a gente do que mandar você dar um copinho de água para a irmã ali. Sabe por quê? Porque você considera que isso é nada, que isso não tem nada a ver, que isso não tem valor. Nem a irmã talvez ache que tem valor, mas não é nem ela e nem você, é Ele. E Ele falou: se você me obedecer nesse detalhezinho, se o seu coração compreender como é que eu meço as coisas, eu te darei coisas verdadeiramente grandes. Mas o que é grande e pequeno então? Nada. É simplesmente um ato de obediência. Porque quem obedece a Deus faz coisas grandes para Deus. E aí a gente tem que definir, irmão, se a gente está vivendo diante de Deus ou diante de uma plateia. Se a gente está vivendo diante de Deus ou diante dos irmãos. Se a gente quer ouvir do Senhor: fizeste bem, servo bom e fiel, entra para a casa do Pai, agora é nós dois, nós vamos pegar na eternidade agora que vai começar a festa. Ou, como disse Jesus, que aquele que faz para os outros verem que ele está fazendo, já recebeu deles mesmos o seu galardão. Não tem mais recompensa com Deus. Por que que não tem? Porque nunca fez para Deus, fez para eles, fez para ser visto dos homens. Essa é a nossa doença, uma das piores que nós temos. Tudo que a gente faz é se mover em reputação e reputação. Então eu tenho que ser um pregador educado, eu tenho que ser um pregador polido, eu tenho que falar aquela mensagem milimetricamente cuidadosa, porque senão o irmão ali vai ficar chateado, velho. Como diz um cara de Deus, ô velho de Deus, você é velho. Um homem chamado J.R. Packer diz assim: nós passamos a nossa vida inteira, a todo momento, ofendendo a Deus com os nossos pecados e pensamentos. Por que a gente não aguenta 2h30, 3 horas do culto, onde a palavra de Deus volta e ofende a nossa carnalidade? Se alguém tem ido atrás de você, essa pessoa não sou eu, é o Espírito Santo. E ele vai perseguir você. Ou você, como diz Jesus, abre o seu coração e se entrega para que Ele te converta e te cure, ou você vai ficar pelo caminho, irmão. Então você está entendendo?
Parábola dos talentos. Sabe o que aconteceu com aquele que enterrou o talento na terra? Aquele que não trabalhou para Jesus, que não produziu, que não frutificou. Verso 30. O servo inútil será lançado fora, e ali há choro e ranger de dentes. Já era. Esse lugar para mim eu acho que não é o céu, não. Terceira e última parábola. Primeira parábola, guarde a sua fé. Segunda parábola, trabalhe para Jesus. Terceira, essa terceira aqui é pior. Quando vier o Filho do Homem na sua glória e majestade, não vai vir mais menino e manjedoura, não vai vir mais Jesus para tomar cuspir na cara, bater, botar coroa de espinho, esquece isso aí, já era. Quando o Senhor vier na sua glória e majestade, e todos os anjos do céu com ele, irmão, vai chegar uma galera, vai ser legal demais. Ele vai se assentar no trono da sua glória. E aí, o que vai acontecer aí? E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como um pastor separa os cabritos das ovelhas. As ovelhas ele vai colocar à sua direita, e os cabritos ou bodes à sua esquerda. E dirá às suas ovelhas: as ovelhas entram para a salvação, as ovelhas entram para o céu. E os bodes vão ser lançados fora, igual às virgens e igual àqueles que enterraram os talentos. Como eu disse, o final das parábolas é o mesmo. Está tratando sobre a mesma coisa, sobre 3 aspectos diferentes. Então, guarde a sua fé, trabalhe para Jesus. E agora escute o que eu tenho para te dizer. O rei dirá aos que estiverem em sua direita: vinde benditos do meu Pai. Entrem no céu que está preparado desde a fundação do mundo para vocês. Os que estão à direita são as ovelhas. Entrem no céu, diz o Senhor. Entrem na sua salvação, diz o Cristo. Por quê? Porque eu estava com fome, você me deu de comer. Eu estava com sede, você me deu de beber. Eu estava nu, sem roupa, e você me vestiu. Eu estava enfermo, e você foi me ver. Eu estava preso, e você me visitou. E os discípulos vão dizer: Senhor, quando é que nós fizemos isso daí para você? Todas as vezes que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim fizeram. E o pessoal da esquerda, que vai ser lançado no inferno, que vai ser lançado fora da presença de Deus, qual era a medida? Por que nós vamos ser lançados fora, Jesus? Porque eu estava com fome e você não me deu de comer. Eu estava com sede, você não me deu de beber. Eu estava sem roupa, nu, você não me deu de vestir. Eu estava preso, você me largou. Eu estava enfermo, você nem me ligou. E eles vão perguntar: Senhor, mas quando que nós não fizemos isso? Todas as vezes que vocês tiveram oportunidade de fazer a um dos meus pequeninos e não fizeram para mim também. Então a vocês eu digo: tchau. A primeira, guarde a sua fé. A segunda, trabalhe para Deus. E a terceira, cuide dos pequeninos de Deus. Desde Gênesis até Apocalipse, Deus nunca abandonou aqueles que têm necessidades e que precisam. Nunca. Por exemplo, Salmo 68. Pai de órfãos e juiz das viúvas é o Senhor, assentado na sua alta morada. Diz o salmista: em favor dos pobres e necessitados eu me levantarei, diz o Senhor. Deus nunca esqueceu os pobres, só nós. E isso não é um detalhe na vida de um cristão, irmão. As necessidades desse mundo não são um detalhe
que você faz ou não faz, esse mês eu vou ver, o outro mês quem sabe. Aonde você arrumou essa ideia? Eu sei do mundo. Porque aqui nesse livro, se você é um cristão, você não vai achar brecha para esse tipo de raciocínio. Esse raciocínio é seu. Olha só os detalhes. Ele fala de uma pessoa que não tem o que comer, que não tem o que beber, que não tem o que vestir. E eu pergunto para você nesses dias, como naquele dia, quem dá importância a essas pessoas? Quem dá voz a essas pessoas? Quem escuta essas pessoas? Quem está orando por essas pessoas? Quem está trabalhando com essas pessoas? Ninguém. Sabe por quê? Porque nós estamos cuidando, sabe do quê? Dos nossos problemas que nunca terminam, das nossas questões que nunca acabam. E nunca acabam e nunca terminam porque nós somos orgulhosos. Que era só você dar um passo, acaba tudo isso. E ele fala depois assim, olha, de duas classes de pessoas, os enfermos, os doentes, e as pessoas que estão presas, aprisionadas. Porque se uma pessoa doente, até vai, né, irmão, mas preso. Quando você ouve a palavra preso, a primeira coisa que você vê na sua palavra é crime. E você não tem que ir lá encher a bola de gente que fez coisa errada, né? Só que tem um problema. A diferença entre ele e você antes de Jesus é nenhuma. Socialmente falando, ele está preso porque ele infringiu uma lei social que dá cadeia. Então ele está preso e você não foi preso. Mas perante Deus, sem Jesus, os dois vão para o mesmo lugar. É como um pai, um casal, um pai e uma mãe, que tem um filho. Escuta isso aqui é pesado, hein? É como um pai e uma mãe que tem um filho, um menino, uma menina. E aí vem aquela questão, enfim, eu não vou entrar profundamente, presta atenção, não vou entrar profundamente nesse mérito agora, essa é uma outra discussão, mas só para te exemplificar uma coisa. Porque eu já ouvi isso daí. Já ouvi. E isso que eu vou dizer para você é um disparate teológico e espiritual. É alguém que não tem mais noção de Deus. Escute. Então tem ali uma criança, um jovem. E aí, aquela pessoa está em um quadro, por exemplo, de homossexualismo, homossexualidade. Certo? Eu já tive conversas com o pai e com a mãe, que estão muito preocupados com os seus filhos, por causa da sua salvação, por causa da sua homossexualidade. Preste atenção. Mas visitando outros pais e outras mães, cujo filho homem vive em fornicação, ou seja, tendo relação com um monte de meninas, ninguém se preocupa. Porque é melhor que ele seja um homem na fornicação do que homossexual. Tolo. Nécio. Tanto o fornicador quanto o homossexual, sem Jesus, sem arrependimento, eles vão para o mesmo inferno. Você perde o seu filho no fogo do inferno da mesma maneira. Então o que é que nós estamos? Por que não tem cura muitas vezes para isso? Por que muita gente não está sendo liberto dessa questão? Porque muitas vezes o seu pai e a sociedade que está à sua volta e até mesmo a igreja não está preocupado com a sua alma e com o seu espírito. Está preocupado com problemas de aceitação social. Porque o pai não quer que o filho seja homossexual, não por causa da gravidade do homossexual na questão da salvação. Ele está querendo defender a casa dele, ele está querendo dizer que ele é bom pai, está defendendo ele mesmo. Por isso que Deus não opera através dele para libertar aquela pessoa, porque não existe interesse na alma, coisa nenhuma. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Isso é uma verdade, eu vi isso aí. Eu conversei com essas pessoas. É melhor que ele fique aí no mundo, aí, ó, passando todas as meninas, ou as meninas todo com o rapaz, do que ele ser com aquela coisa. Não, irmão, não é melhor, não. O fim é o mesmo. Leia aqui, por favor, o fim é o mesmo.
Os dois necessitam de arrependimento. Os dois. Mas socialmente, eu não quero ter a vergonha de ter alguém assim ligado a mim. Como que Deus vai operar libertação e cura através de uma mentalidade tão mesquinha, humana e carnal como essa? Eu não amo a alma. Você está entendendo, irmão? Isso aqui. Jesus está falando aqui, sabe essas pequenas, esses párias da sociedade, o pobre, o miserável, aquele que está no hospital, aquele que está na cadeia. Sabe essas pessoas? Eu estou lá esperando você lá. Mas a igreja, já desta época, irmão, você pega a carta do apóstolo Tiago, leia a carta de Tiago na Bíblia. A carta de Tiago, para mim, é uma das que uma das minhas cartas preferidas. Sabe por quê? A carta de Tiago, irmão, é igual uma âncora no fundo do oceano. Enquanto as outras cartas de Paulo e Pedro tratam de espiritualidade, de céu, de volta de Jesus, de coisas tremendas do reino do Espírito, vem o apóstolo Tiago e faz isso aqui. Vem cá, pessoal. Ele vai falar de acepção de pessoas, vai falar de confessar pecados uns para os outros, vai falar de tratar dos outros, vai falar da fé que é sem obra, é fé morta. Fé sem obra é fé morta. Tiago diz: como pode semelhante fé salvar você e eu? Como que essa fé que eu digo que tenho, que essa igreja diz que tem, que você diz que tem, a pergunta é de Tiago, não é minha. Tiago capítulo 2, como essa fé que você diz que tem, pode salvar você? Você, não é o outro, é você. Quem está na berlinda somos nós, irmãos. Está entendendo isso? Porque Jesus ainda continua lá, observando se você consegue agir no pouco, ou se você é um pregador de multidões. Porque eu sou do louvor, cara. Louvor não é música, nunca foi. Louvor é uma vida entregue a Deus. Isso é louvor. Isso é adoração. Adoração não é um momento. Adoração é uma maneira de viver. Pregação é muito mais do que um ensino nessa noite, mas meu Deus, quando eu estou... Porque aqui, irmão, deixa eu só para... Enquanto eu estou lendo a Escritura, em nenhum momento, graças a Jesus que me vê, eu estou me colocando acima de vocês. Em nenhum momento. Mas ao contrário, enquanto eu estou pregando, essa palavra está me triturando por dentro. Que se não for assim, está errado. Porque aqui, enquanto eu estou falando isso daqui, eu não estou dando sabão em ninguém, eu estou dando sabão em mim. Eu estou dando sabão em toda a igreja. Mas isso aí não está na Bíblia, não. Malaquias diz que Jesus é o sabão dos lavadores. Pode ler lá. Se não tiver, eu rasgo a Bíblia. Ele é a potassa, o sabão dos lavandeiros. Jesus, quando ele ia vir, lá em Malaquias que está. Pega lá, irmão, sua Bíblia. Pensa que Malaquias só é Malaquias traz 10 do dízimo, né? Não, lê inteiro. Lê inteiro. Diz que lá ele é a potassa dos lavadeiros. Ele é o fogo do ourives, que prova, que queima o metal, que derrete o ouro e tira toda a impureza através do fogo. As tribulações que nós passamos é o fogo de Jesus para purificar as suas intenções e o seu coração. Dá glória a Deus. Por isso, volto lá, por isso Paulo diz em 2 Coríntios 6, que a nossa leve e momentânea tribulação produz em mim um nível de glória acima de qualquer expectativa. Eu fico melhor, porque é o fogo de Deus separando as impurezas. Porque não tem coisa melhor para Deus tratar você, irmão, que botar um foguinho embaixo de você, assim, ó. E não é fogo pegando, é fogo de maçarico, velho. Aquele fogo azul. Aí você chega com a colher para derreter o ouro, vai o ouro, a colher, vai tudo. Alguém ora, né? Eu gosto muito disso. Senhor, em nome de Jesus, Pai,
Estou aqui na tua presença, Senhor, te pedindo, me dá paciência, Senhor. Ah, irmão, não ora isso aí. Por favor, como é que Deus vai fazer para trabalhar a sua paciência? Adivinha, vai. Pensa, vai. Colocando um monte de pedregulho ao seu redor. Ou você acha que é tipo aquele filme Matrix, você deita numa cadeira, o cara conecta você no computador, aperta Enter, e aí você já sai com toda a paciência do mundo. Por favor, gente. Como é que Deus prepara você e eu para entrar no céu um dia? Pelo caminho da porta. Ó, você vai passar assim, ó. Agora, aquela porta que você entra assim, ei galera, ei, toca na mão do outro, vamos, a corrente, pega a gente, quem tem medo dessa frente, essa porta aí está errada, hein? Não vai nessa porta não, irmão. Vocês brincaram de a corrente pega a gente? Brincaram. Sabe essas pessoas pequenas da nossa vida? Você está passando na cidade, né? Aí você vê uma pessoa ali. Aí Jesus fala assim, ó. Ah, é verdade, né, Senhor? Alguém aqui já pensou isso aqui, ó. Ah, mas eu não vou dar dinheiro para ninguém na rua não, que essas pessoas... Ótimo, quem falou para você dar dinheiro? Deus está respondendo para você, viu? Onde é que foi falado aqui para você dar dinheiro para as pessoas que estão na rua? Quem falou? Aí tem um senhor ali, tem uma pessoa ali pedindo dinheiro, mas eu não vou dar dinheiro não. Quem vai comprar crack? Quem vai comprar pinga? Quem vai comprar... Tem gente que faz e tem gente que não faz. Mas não estou falando sobre isso, nem Jesus. Porque em Atos capítulo 3, Pedro e João subiam a hora nona para orar no templo. E estavam ali quem? Um coxo, um aleijado, ali na porta do templo. Ele estendeu a mãozinha, igual estende até hoje na cidade. Dá um dinheirinho aí, dá uma esmolinha aí, dá um não sei o que, para me comprar um remedinho, para comprar um leite, para me comprar não sei o que. Não, está na Bíblia, Atos 3. Olha o Pedro e o João aqui, ó. Olharam para ele, nós não temos nem prata e nem ouro, ou seja, não temos dinheiro para te dar, vírgula, mas o que nós temos te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O problema é que nós não queremos dar dinheiro para ninguém que está na rua, e nem Jesus também nós não temos para dar. Por isso que você corre, por isso que você sai fora. Ah, alguém vai pedir coxinha para você está comendo lá naquele restaurante japonês, o melhor restaurante japonês da cidade, Funo, pastelaria, é lá. Você vai lá comer um pastel, e aí você está ali comendo pastel, eu e o Rogério comendo pastel, naquele sabadão, comendo pastel. Aí vem uma pessoa do lado assim, uma mãe, uma mulher. O primeiro pensamento que vem, ah, não vou dar não, você está errado. Esse dia o Rafael estava pregando aqui sobre Hebreus, capítulo 13, que diz assim no versículo 2 e 3, não negligencie a hospitalidade, porque muitos, sem saber, receberam na sua casa anjos. Versículo 3, lembrai-vos dos que estão presos, como se você tivesse preso com eles. Eu quero saber aonde que estão esses crentes, eu quero ser esse crente, eu quero ser esse cristão. Eu quero que essa igreja seja para a glória. Eu não quero porque eu quero para mostrar para os outros, olha aqui, não. Eu quero para a glória de Deus. Eu quero para que Deus se agrade de nós. Como diz lá na profecia de Isaías 53, e ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Sabe qual que é o objetivo da nossa vida, irmão? É olhar para cima e falar, Senhor, a minha vida agrada ao Senhor. Essa é a oração que você tem que fazer todo dia. Guarde a sua fé. Trabalhe para Jesus. E cuide de tudo aquilo que é pequeno aos olhos dos homens, mas nunca foi aos olhos de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus.